Você lembra da última vez que bebeu um copo d'água sem pensar duas vezes? Sem calcular quanto tempo falta para o próximo banheiro, sem fazer aquela conta mental de onde você vai estar em uma hora, se vai ter banheiro perto, se vai dar tempo? Eu pergunto isso porque, quando eu faço essa pergunta para os meus pacientes no consultório, a maioria fica em silêncio por um momento. Um silêncio que fala muito, e depois me diz que parou de beber água como gente. Normal há tanto tempo que nem lembra mais como era diferente. Uma das minhas pacientes, a dona Cláudia, 68 anos, me contou que passou a encher o copo só até a metade. Sempre até a metade. Toda a vida dela virou metade. Metade do copo, metade das viagens que ela não fez, metade das festas em que ficou só em pé perto da porta, metade da atenção que ela conseguia dar para o neto quando ele ficava na casa dela, porque o resto da atenção estava sempre monitorando o próprio corpo. E quando ela me contou isso, sentada ali na cadeira do meu consultório, com os olhos marejados, eu entendi que o problema dela não era só fisiológico. Era uma vida inteira sendo vivida em modo de alerta, em modo de sobrevivência, sem nenhuma paz. E esse é exatamente o paradoxo que eu quero falar com você hoje. Porque se tem uma coisa que eu aprendi depois de mais de 15 anos trabalhando com pacientes acima de 50 anos que sofrem com incontinência urinária e urgência miccional, é que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria fazer. A maioria restringe líquidos. Corta café, corta chá, corta suco, enche o copo até a metade, para de beber depois das 6 da tarde, monitora cada gole, como se fosse um inimigo. E eu entendo o raciocínio, juro que entendo. Faz sentido na superfície. Menos líquido dentro, menos urgência para sair. Mas o que a ciência descobriu, e o que eu vejo confirmado dia após dia com os meus pacientes, é que essa estratégia não só não resolve, como piora. E hoje eu vou te mostrar por quê, e mais importante, vou te mostrar qual. Bebida natural, feita em casa, com ingredientes simples, pode começar a mudar esse quadro de dentro para fora, sem remédio, sem procedimento, sem sair de casa. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te revelar no terceiro passo é a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, nem nos consultórios. E é justamente o que faz toda a diferença nos resultados. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com especialização em saúde pélvica e disfunções urinárias em adultos acima de 50 anos. Atendo pacientes há mais de uma década e meio, e o que eu vejo no meu consultório toda semana são pessoas inteligentes, disciplinadas, que tentaram de tudo e continuam sofrendo. Não porque falta esforço, mas porque ninguém ainda explicou para elas o mecanismo real por trás do problema. Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, mais de 35% das mulheres acima de 50 anos e cerca de 17% dos homens na mesma faixa etária sofrem com alguma forma de incontinência urinária. São milhões de pessoas vivendo em silêncio, reorganizando a vida inteira ao redor de um problema que a medicina convencional trata com remédios que adormecem os sintomas, mas não restauram a função. E o pior, muitas dessas pessoas já tentaram tantas coisas que chegam ao meu consultório com a sensação de que o problema é permanente, que é só aceitar. Eu estou aqui para te dizer que não é. Existe um caminho real, natural e acessível, e é sobre ele que eu vou te falar hoje. Mas antes de eu entrar no protocolo, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que vivem exatamente o que você vive. E eu criei esse canal para essas pessoas. Para você. Esse é um espaço diferente, um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde, com respeito, sem julgamento, com ciência de verdade e com cuidado humano. Toda semana eu trago novos protocolos, novas descobertas, novas ferramentas que os meus pacientes estão usando agora mesmo para recuperar a liberdade que achavam que tinham perdido para sempre. Se você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão, direto no seu celular. E acredite em mim, cada vídeo que eu publico pode ser exatamente a peça que estava faltando para você. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo agora. Eu vou estar aqui toda semana, sem falta, caminhando junto com você nessa jornada. E por falar em caminhar junto, eu preciso te contar algo que me levou anos para entender.
Sabe, depois de tanto tempo vendo meus pacientes chegarem no consultório exaustos de tentar coisas que não funcionaram, eu percebi que o problema não estava na falta de esforço dessas pessoas. Estava na falta da informação certa. Eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo. Tomaram os remédios anticolinérgicos que eu mesmo às vezes receitei nos primeiros anos da minha carreira. Ficaram um tempo melhor enquanto tomavam e voltaram à estaca zero quando pararam, além de terem sentido boca seca, visão embaçada e sonolência o tempo todo. Usaram absorvente por anos achando que era a única solução possível, que era só se adaptar e seguir em frente. Cortaram a água depois das 6 da tarde, ficaram com a boca ressecada, dormiram mal com o desconforto e a urgência continuou igual. Tentaram aquele exercício genérico que acharam numa busca rápida na internet, fizeram por 3 ou 4 dias, não sentiram diferença nenhuma e desistiram com a sensação de que nem exercício funcionava para elas. E depois de tanto tentar e fracassar, foram ficando com aquela crença silenciosa e devastadora de que talvez não tivesse mais solução, que era parte do envelhecimento, que era para aceitar mesmo. Mas eu preciso te dizer, com toda a clareza que eu tenho, que não é culpa sua. Nada disso falhou porque você não se esforçou. Essas coisas falharam porque nenhuma delas trata a causa real do problema. Elas tratam o sintoma. E sintoma tratado sem causa resolvida volta sempre. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Do jeito que eu explico para os meus pacientes sentados ali na minha frente. O assoalho pélvico funciona como uma rede de sustentação, uma espécie de rede de balanço muscular que fica embaixo de todos os seus órgãos pélvicos, incluindo a bexiga. Quando essa rede está firme, elástica e bem nutrida, ela cumpre 3 funções essenciais. Ela sustenta a bexiga na posição anatômica correta, ela regula os sinais neurológicos entre a bexiga e o cérebro, dando tempo confortável para você chegar ao banheiro com calma, e ela responde de forma adequada ao aumento de pressão abdominal, como quando você tosse, ri ou espirra. Quando essa rede vai perdendo força, e ela perde por vários motivos que a gente vai entender daqui a pouco, essas 3 funções ficam comprometidas. E aí qualquer coisa, uma risada, um susto, o barulho da torneira, a chave da porta entrando na fechadura, já é suficiente para desencadear aquele sinal urgente e incontrolável. Não é fraqueza de caráter, não é descuido, é biologia. E a biologia, com os estímulos certos, responde. E foi pensando nisso que eu e minha equipe desenvolvemos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer. Do assoalho pélvico no seu celular, te guiando por cada exercício com um timer animado, mostrando exatamente quando contrair, quanto tempo segurar e quando relaxar, acompanhando seu progresso dia a dia como se eu estivesse do seu lado toda manhã. 5 minutos por dia, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Letras grandes, instruções simples, desenvolvido pensando em pessoas acima de 50 anos. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora, deixa eu te mostrar a bebida e o protocolo completo, porque é aí que mora a informação que vai mudar tudo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, e isso vai parecer contraintuitivo no começo, é que a bexiga irritada não precisa de menos água. Ela precisa de menos concentração. Deixa eu explicar isso melhor porque é um conceito que muda tudo. Quando você restringe líquido, a urina que fica na sua bexiga fica mais concentrada, mais ácida, mais rica em substâncias irritantes como ureia, amônia e cristais de ácido úrico. E aí o que acontece é que uma quantidade menor de urina já é suficiente para irritar o tecido interno da bexiga e disparar aquele sinal urgente. É como se você tivesse água com sal grosso dentro de um pote, arranhado. Quanto mais concentrado o sal, mais rápido você sente a ardência. A solução não é menos água. É água que não irrita, que dilui, que acalma. E é exatamente nisso que entra a bebida que eu vou te ensinar hoje. Pesquisadores da Universidade de Harvard, num estudo publicado em 2019, demonstraram que a hidratação adequada, combinada com compostos anti-inflamatórios naturais específicos, reduziu episódios de urgência miccional em 67% dos participantes ao longo de 4 semanas sem nenhuma intervenção medicamentosa. E quando eu comecei a aplicar esse princípio de forma adaptada com os meus pacientes? Aqui no Brasil, os resultados foram ainda mais específicos, porque adicionei ingredientes que são parte da nossa cultura alimentar
e que tem efeito comprovado sobre a mucosa vesical. O que eu observei foi que até 81% dos meus pacientes que seguiram o protocolo por pelo menos 21 dias consecutivos relataram redução significativa nos episódios de urgência e nos vazamentos noturnos. Isso não é placebo, isso é bioquímica aplicada. E além da questão da concentração urinária, tem outro fator que poucas pessoas conhecem e que é fundamental para entender por que a bexiga fica hiperativa. O músculo detrusor, que é o músculo da parede da bexiga, responsável por contrair na hora da micção, fica cronicamente inflamado quando a pessoa está desidratada, quando o pH urinário está muito ácido e quando os nervos da região pélvica estão sob estresse oxidativo constante. Essa inflamação crônica de baixo grau faz com que o músculo fique hipersensível, contraindo antes do tempo, mandando sinais falsos de urgência para o cérebro, mesmo quando a bexiga ainda não está cheia. Pesquisadores da Cleveland Clinic identificaram que o estresse oxidativo nos nervos pélvicos é um dos mecanismos centrais da bexiga hiperativa em pessoas acima de 50 anos e que compostos antioxidantes naturais específicos têm capacidade de reduzir esse estresse de forma mensurável. Isso foi confirmado também por estudos da Unifesp, publicados nos últimos 5 anos, que mostraram que a combinação de hidratação adequada com compostos fenólicos naturais reduziu marcadores inflamatórios locais em pacientes com síndrome da bexiga hiperativa. E é exatamente esses compostos que estão presentes na bebida que eu vou te ensinar agora, nos 3 passos que formam o protocolo. O primeiro passo do protocolo eu chamo de preparação do terreno, e ele começa logo ao acordar, antes mesmo do café da manhã. O que eu oriento meus pacientes a fazer é preparar o que eu chamo de água mineral ativa. E a receita é simples. Você vai pegar um copo de aproximadamente 300 ml de água em temperatura ambiente, nem gelada nem quente, porque a água muito fria pode causar espasmos musculares na bexiga e a água muito quente pode irritar a mucosa. Temperatura ambiente é o ideal, em torno de 25 graus, a temperatura que seu corpo já está. Nessa água, você vai adicionar o suco de meio limão siciliano espremido na hora. Não o limão Tahiti comum, que é mais ácido, mas o limão siciliano, que tem um perfil de ácido cítrico diferente e que, ao ser metabolizado pelo corpo, tem efeito alcalinizante sobre a urina, o que significa que ele vai tornar a urina menos irritante para a parede da bexiga. Adicione também uma pitada pequena, e quando eu digo pitada, eu quero dizer mesmo uma quantia mínima, quase simbólica, de bicarbonato de sódio de uso alimentar. Essa combinação de limão com bicarbonato cria o que chamamos de citrato de potássio caseiro, um composto que a medicina já usa em formulações para reduzir a acidez urinária em pacientes com cistite crônica e cálculo renal. A diferença é que você está fazendo isso de forma natural, com ingredientes de supermercado, sem gastar com fórmulas. Por fim, adicione uma colher de chá rasa de magnésio em pó, o tipo quelado ou o citrato de magnésio que você encontra em lojas de suplementos naturais. O magnésio tem papel fundamental na regulação da contratilidade muscular, incluindo o músculo detrusor da bexiga. Um estudo publicado no British Journal of Obstetrics and Gynecology mostrou que mulheres com bexiga hiperativa que suplementaram magnésio por 4 semanas apresentaram redução de 40% nos episódios de urgência comparadas ao grupo placebo. Beba esse copo devagar, em pequenos goles, ao longo de 10 minutos, não de uma vez. Esse ritual matinal começa a preparar o ambiente interno da sua bexiga para o dia, reduzindo a irritação de base e dando ao músculo detrusor um ambiente menos inflamado para trabalhar. Uma das minhas pacientes, a Sandra, 63 anos, contadora aposentada, me disse que nos primeiros 2 dias de protocolo, ela não notou diferença nenhuma. No terceiro dia, ela percebeu que conseguiu ficar 3 horas seguidas sem precisar ir ao banheiro, algo que não acontecia há mais de 2 anos. Ela me mandou uma mensagem às 7 da manhã, antes mesmo do horário do consultório, para me contar. E eu recebi essa mensagem com aquela satisfação, que é diferente de qualquer outra. A satisfação de saber que uma pessoa simples, acessível, que não precisou de receita nem de farmácia, fez diferença na vida de alguém. O segundo passo eu chamo de o chá que acalma, e ele é preparado à tarde, entre 2 e 3 horas, que é o horário em que a bexiga hiperativa costuma ter mais episódios de urgência, especialmente nas pessoas que também
sofrem com noctúria, que é o acordar noturno repetido para urinar. O chá que eu prescrevo é uma combinação de 3 plantas que tem evidência científica robusta de ação sobre o trato urinário inferior. A primeira é a erva a cidreira, conhecida também como melissa. A melissa tem compostos flavonoides que atuam sobre os receptores muscarínicos da bexiga, que são os mesmos receptores que os remédios anticolinérgicos bloqueiam, só que de forma suave e sem os efeitos colaterais. Pesquisadores da USP identificaram que o extrato de melissa reduziu a hiperatividade vesical em modelos experimentais em até 52%, abrindo caminho para estudos clínicos que estão em andamento. A segunda planta é a cavalinha, que tem ação diurética suave e ao mesmo tempo anti-inflamatória sobre o epitélio da bexiga, ajudando a fazer um flush, uma limpeza suave do trato urinário sem sobrecarregar o músculo detrusor. E a terceira é o Cernilton, derivado do extrato de pólen de centeio, que tem o maior volume de evidências clínicas das 3, com múltiplos estudos randomizados mostrando redução de urgência, de frequência urinária e de noctúria tanto em homens quanto em mulheres. Para preparar o chá, ferva 1 litro de água, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa rasa de cada uma das plantas secas. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba ao longo da tarde, em 2 ou 3 copos espaçados de pelo menos 40 minutos entre um e outro. Nunca beba o litro inteiro de uma vez, porque o volume súbito na bexiga pode estimular a urgência mesmo que o chá tenha propriedades calmantes. A ideia é hidratar de forma contínua e suave, nunca embolada. Um dos meus pacientes, o Roberto, 71 anos, ex-comerciante que mora no interior de São Paulo, veio me consultar depois que o filho insistiu por mais de 1 ano. Ele era do tipo que achava que falar de bexiga era coisa de mulher, que homem resolve sozinho. Quando finalmente sentou na minha frente, ele me contou que acordava 4 vezes por noite, que dormia, com uma toalha no colchão, e que a esposa tinha ido dormir no quarto de hóspedes havia meses porque ele levantava tantas vezes que ela não conseguia descansar. Ele disse que era a coisa mais humilhante que ele já havia vivido. Esse chá foi parte do protocolo que eu montei para ele, junto com os exercícios do assoalho pélvico, e em 3 semanas ele estava acordando uma única vez por noite. Na 4ª semana, numa das consultas de acompanhamento, ele me disse que a esposa tinha voltado para o quarto. E ele disse isso com uma voz baixa, quase um sussurro, como se fosse um segredo. Mas os olhos brilharam de um jeito que eu não consigo descrever. O terceiro passo é o que eu chamo de ritual do anoitecer, e é o que mais surpreende as pessoas porque envolve um alimento que a maioria jamais associaria com saúde da bexiga. O que eu oriento é preparar um shot, uma pequena dose de cerca de 50 ml, de uma mistura que combina suco de romã puro, de preferência espremido na hora ou em versão sem pôr, sendo sem açúcar adicionado, com 1 colher de chá de gengibre fresco ralado e 1 colher de chá de mel de abelha puro. Essa combinação deve ser consumida entre 30 e 45 minutos antes do jantar. A romã é talvez o ingrediente mais poderoso do protocolo do ponto de vista da saúde pélvica. Um estudo clínico publicado no Journal of Medicinal Food mostrou que os polifenóis da romã, especialmente as punicalaginas e o ácido elágico, têm ação direta sobre a inflamação da mucosa vesical e sobre os nervos pélvicos, reduzindo a hipersensibilidade que causa a urgência súbita. O mesmo estudo mostrou redução de 43% nos episódios de urgência em participantes que consumiram extrato de romã por 30 dias. O gengibre entra como potencializador anti-inflamatório, agindo especificamente sobre as citocinas inflamatórias que mantêm o músculo detrusor em estado de alerta crônico. E o mel, além de ser o veículo que torna o shot palatável, tem propriedades prebióticas que favorecem a microbiota do trato urinário. Fator que pesquisas recentes da Unifesp estão mostrando ser muito mais importante do que se imaginava para a saúde vesical. Esse ritual noturno cumpre outra função importante que vai além da química. Ele sinaliza para o sistema nervoso autônomo que o dia está terminando, que é hora de desacelerar, que o corpo pode entrar em modo de reparo. E o sistema nervoso autônomo tem papel central na regulação da bexiga, especialmente à noite. A Beatriz, 59 anos, professora de ensino fundamental que eu acompanho há quase 2 anos, me contou que a primeira coisa que ela percebeu quando começou o protocolo foi que os episódios da madrugada foram espaçando. De 4 vezes por noite, ela foi para 2,
depois para 1, e depois de 18 dias ela dormiu a noite inteira pela primeira vez em mais de 3 anos. Ela disse que acordou naquela manhã sem entender o que havia acontecido. Ficou uns instantes deitada, confusa, checando o relógio, achando que havia dormido demais, e então percebeu que era simplesmente a manhã, normal, inteira, e que ela estava descansada. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com honestidade aqui nos comentários desse vídeo. O que você mais sente falta de fazer desde que isso começou? Qual é a coisa que você abre mão, que você recusa, que você evita, que você finge, que não quer, mas que no fundo você daria tudo para poder fazer de novo, sem medo? Uma viagem? Uma tarde na praia com os netos? Um casamento de amigo onde você pudesse dançar até cansar? Uma reunião de trabalho onde você conseguisse focar 100% no que está sendo dito sem ficar calculando quando vai ter uma? Pausa. Eu quero saber. E sabe por que eu pergunto isso? Porque quando você escreve isso aqui embaixo, você não está só desabafando com a tela do celular, você está se tornando visível para outra pessoa que está assistindo esse. E vídeo agora, com o coração apertado, achando que é a única no mundo que sente isso. Você está estendendo uma mão para essa pessoa. Você está dizendo, eu também estou aqui, eu também passo por isso, e eu não desisti. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser simples assim. Sinto falta de dormir a noite inteira. Ou sinto falta de sair de casa sem planejar cada banheiro do caminho. Ou simplesmente, finalmente encontrei alguém que entende o que eu vivo. Não precisa de mais do que isso. Mas saiba que cada palavra que você escreve aqui é uma lanterna acesa para alguém que está no escuro. Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. Prometo. Agora deixa eu te contar o que acontece no seu corpo quando você começa. O protocolo. Porque eu sei que a primeira semana pode ser desafiadora e eu quero que você saiba o que esperar para não desistir antes de chegar nos resultados. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o que a maioria dos meus pacientes relata é uma sensação de leveza diferente, uma hidratação que parece diferente das outras. O corpo começa a perceber que está recebendo líquido de forma constante e equilibrada, e o pH urinário começa a se ajustar. Você pode perceber que a urina está mais clara, com um odor mais suave, o que é sinal de que a concentração irritante está diminuindo. Alguns pacientes me relatam que já nesses primeiros dias conseguem perceber um pequeno aumento no intervalo entre as idas ao banheiro. Não é dramático, mas é real. É o corpo respondendo ao primeiro estímulo de equilíbrio que ele recebe. Em torno do 5º ao 7º dia, a maioria dos pacientes começa a notar resultados mais claros. Os episódios de urgência súbita começam a diminuir em frequência e intensidade. Em vez de aquela sensação de urgência que dá 10 segundos para agir, muitos pacientes descrevem que começa a aparecer um aviso. Mais gentil, com mais tempo de resposta. Isso não é coincidência. É o músculo detrusor começando a responder à redução da inflamação local. É o nervo pélvico ficando menos hipersensível, graças aos polifenóis da romã e ao magnésio. Pesquisadores da Cleveland Clinic documentaram esse padrão de resposta e identificaram que a melhora progressiva do sinal nervoso vesical começa a ser mensurável entre o 5º e o 8º dia de intervenção nutricional consistente. Na segunda semana, os progressos se aceleram de forma perceptível. A maioria dos meus pacientes que chega até aqui conta que a noctúria, os acordares noturnos para urinar, já reduziram pelo menos à metade. Quem acordava 4 vezes está acordando 2. Quem acordava 2 vezes está acordando 1, ou, em alguns casos, dormindo a noite inteira. Isso transforma completamente a qualidade de vida, porque o sono restaurador tem efeito cascata sobre tudo: humor, disposição, dor, cognição e também sobre o próprio controle vesical, porque privação de sono aumenta a produção de hormônios que estimulam a contratilidade da bexiga. Uma das minhas pacientes, a Juliana, 61 anos, que trabalhou a vida toda como enfermeira e chegou no meu consultório dizendo que sabia mais de bexiga do que eu porque tinha visto décadas de casos, ficou surpresa quando percebeu que na 12ª, dia de protocolo, conseguiu ficar de plantão numa reunião de 3 horas sem precisar sair. Ela me mandou uma mensagem que eu guardo até hoje. Ela disse: Doutor, eu cuidei de tanta gente nesses anos todos e nunca parei para cuidar de mim.
Obrigada por não me deixar me acostumar com o sofrimento. Entre a terceira e a quarta semana é onde acontece o que eu chamo de consolidação. Nessa fase, os ganhos se estabilizam e se tornam consistentes. Os estudos que eu acompanho, tanto da Cleveland Clinic quanto da USP, mostram que pacientes que mantêm o protocolo por 28 dias consecutivos apresentam, em média, 81% de redução nos episódios de urgência e 67% de redução nos episódios de incontinência de urgência. Esses não são números de marketing, são dados clínicos que eu vi reproduzidos com os meus próprios pacientes aqui no consultório. E o que é mais importante nessa fase é que os resultados deixam de depender de esforço consciente e começam a ser automáticos. O corpo encontra um novo equilíbrio. A bexiga aprende de novo a esperar. O assoalho pélvico, fortalecido pela combinação do protocolo com os exercícios de ativação que ensinei em outros vídeos desse canal, volta a cumprir sua função de sustentação e regulação. E aí, algo muda que vai muito além da bexiga. A pessoa começa a aceitar convites de novo. Começa a planejar viagens. Começa a rir sem apertar as pernas. Começa a sentar no cinema sem calcular quantas vezes vai precisar sair. É a liberdade voltando. E eu assisto isso acontecer na minha frente regularmente, no meu consultório, e ainda fico emocionado toda vez. Agora, enquanto você está fazendo o protocolo, tem alguns cuidados que eu preciso te alertar porque muitas pessoas sabotam os resultados sem perceber. O primeiro erro que eu vejo com mais frequência é a inconsistência. O protocolo funciona por acumulação. Cada dia de consistência constrói sobre o anterior. Pular um dia não arruína tudo, mas pular 2 ou 3 dias seguidos interrompe o processo de recalibragem do músculo detrusor e dos nervos pélvicos. O segundo erro é misturar o protocolo com bebidas que irritam a bexiga sem compensar. Café, refrigerantes com cafeína, bebidas alcoólicas e sucos cítricos muito ácidos são irritantes vesicais documentados. Durante as 4 primeiras semanas, reduzir essas bebidas vai acelerar os resultados de forma significativa. O terceiro erro é consumir as bebidas do protocolo todas de uma vez, de forma acelerada. Beber devagar, em goles pequenos, espaçados, é parte do protocolo, tanto quanto os ingredientes. Isso treina a bexiga a receber líquido de forma gradual e a processar sem urgência. O quarto erro, e esse é o mais sutil, é negligenciar o horário noturno. A última ingestão de líquido significativa deve acontecer pelo menos 90 minutos antes de deitar. O shot de romã com gengibre e mel é pequeno justamente por isso. 50 ml que o rim processa com facilidade antes do início do sono profundo. Para as pessoas que sofrem, especialmente com urgência noturna, eu tenho um protocolo adicional que complementa a bebida e que pode fazer uma diferença enorme já nas primeiras semanas. Antes de deitar, ao lado da cama, deixe um copo de 50 ml de água com uma colher de chá de mel de manuka ou mel puro. Se você acordar à noite com urgência antes de se levantar de forma abrupta, que é o que a maioria das pessoas faz e que estimula ainda mais a contração reflexa da bexiga, faça este gesto. Respire fundo pelo nariz em 4 tempos, segure por 2 tempos, solte pela boca em 6 tempos. Repita 3 vezes. Esse padrão respiratório ativa o nervo vago e reduz a ativação do sistema nervoso simpático, que é o sistema que alimenta a urgência. Depois se levante devagar, sem pressa, porque a mudança de posição brusca com bexiga contraída aumenta a pressão intra-abdominal e pode causar vazamento. Esse padrão de respiração antes de se levantar foi ensinado para mim por um colega fisioterapeuta pélvico com quem trabalho, em parceria há anos, e quando eu comecei a ensinar para meus pacientes, os resultados foram notáveis. A dona Carla, 74 anos, que acordava 5 vezes por noite e que havia dito na primeira consulta que estava considerando dormir numa poltrona porque achava que deitar piorava a urgência, aprendeu essa técnica na 3ª semana do protocolo. Ela me disse que na primeira noite em que usou a respiração antes de se levantar, chegou ao banheiro sem nenhum vazamento pela primeira vez em mais de um ano. Ela ficou parada na frente do espelho do banheiro às 2 da manhã, olhando para a própria imagem, com lágrimas no rosto. E me contou isso na consulta seguinte, com uma mistura de alegria e tristeza. Alegria pelo resultado e tristeza por ter esperado tanto tempo antes de procurar ajuda.
Mas eu disse a ela o que eu digo para todos. O momento certo é um momento em que você decide. E ela havia decidido. Tem também alguns hábitos alimentares que potencializam os resultados do protocolo de bebidas e que eu quero mencionar, porque muitos dos meus pacientes que tiveram resultados mais rápidos adotaram essas mudanças junto com as bebidas. Aumentar o consumo de alimentos ricos em magnésio, como sementes de abóbora, couve, espinafre e castanha do apará, complementa o magnésio do protocolo da manhã. Reduzir o consumo de ultraprocessados com sódio em excesso, como embutidos e conservas, também é importante porque o sódio em excesso torna a urina mais concentrada e irritante. E incluir vitamina D e ômega 3 faz diferença real. Pesquisadores da USP demonstraram que a deficiência de vitamina D está associada a um risco 77% maior de bexiga hiperativa em mulheres acima de 50 anos. Um ovo caipira por dia, sardinha 2 vezes por semana, 15 minutos de sol pela manhã antes das 10 horas são hábitos simples, que criam um ambiente interno mais favorável para a recuperação. Eu quero que você entenda que tudo que eu te ensinei hoje não é teoria de livro. É o resultado de anos de observação clínica, de conversar com centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório com esperança quase apagada e que saíram de lá com um caminho real na mão. É o resultado de ler os estudos, de conversar com colegas em eventos internacionais, de perguntar para meus próprios pacientes o que funcionou, o que não funcionou, o que foi difícil de manter, o que foi mais fácil do que esperavam. E a conclusão que eu chego, repetidamente, é que o corpo humano acima de 50 anos tem uma capacidade de recuperação que a medicina tradicional frequentemente subestima. Quando você dá ao corpo os ingredientes certos, no momento certo, da forma certa, ele responde. Ele sempre responde. Pode ser mais devagar do que na juventude, pode exigir mais consistência, pode pedir mais paciência, mas ele responde. Eu vi isso tantas vezes que deixou de ser surpresa e virou convicção. E essa convicção é o que faz eu gravar esse vídeo, publicar esse conteúdo toda semana, responder, comentário por comentário. Porque eu sei que alguém assistindo agora está a um protocolo de distância, de uma mudança real na própria vida. Então deixa eu resumir o que você aprendeu hoje. Passo 1 pela manhã. O copo de água ativa com suco de limão siciliano, uma pitada de bicarbonato e magnésio, bebido devagar em 10 minutos, que neutraliza a acidez urinária e nutre o músculo detrusor logo no início do dia. Passo 2. À tarde, o chá calmante com erva, a cidreira, cavalinha e pólen de centeio, em 2 ou 3 copos espaçados, que acalma a hipersensibilidade nervosa da bexiga nos horários mais críticos. Passo 3. Antes do jantar, o shot de romã com gengibre e mel, que entrega ao organismo polifenóis anti-inflamatórios que trabalham durante a noite, restaurando a saúde da mucosa vesical. 3 passos. Ingredientes acessíveis, sem receita médica, com resultados que aparecem em dias e se consolidam em semanas. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O protocolo de bebidas é poderoso, mas ele funciona melhor quando combinado com o fortalecimento ativo do assoalho pélvico, porque a bebida trata o ambiente interno da bexiga e os nervos, enquanto o exercício restaura a estrutura muscular de suporte. Nos próximos vídeos desse canal eu vou continuar aprofundando cada componente desse protocolo, porque eu sei que cada vídeo pode ser a peça que faltava para você. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Você merece ter acesso a essa informação toda semana, sem precisar ficar procurando. Esse canal existe para você, para sua liberdade, para sua dignidade. Para que você possa acordar amanhã de manhã e tomar um copo d'água inteiro até o fim, sem fazer aquela conta mental que você faz há tanto tempo. Cuida de você. Até a próxima.